Olá pessoal, aqui é a Carla Zambelli, deputada federal por São Paulo. Esse vídeo vai ser um vídeo um pouco longo, mas que vai tentar esclarecer um pouco do que aconteceu ontem e que hoje, aliás, desde ontem, pessoas mal intencionadas, opositores que tentam só desconstruir os feitos dos seus oponentes, ou seja, dos bolsonaristas, de quem está ali para votar de forma correta, de forma coerente, de tomar porrada de vez em quando, porque precisa explicar melhor. Eu acho que se talvez tenha um erro aí de ação, não seja no voto, mas sim na explicação, na comunicação com vocês, que às vezes fica prejudicada, às vezes fica atrasada. Mas mesmo com atraso, eu faço questão de estar aqui para explicar para vocês como foi essa votação da nova lei de improbidade administrativa. Vamos lá, pessoal, eu quero que vocês se informem para formar opinião. Não simplesmente vejam um meme construído por pessoal ligado ao Lindbergh da UMBL, né? Porque ali tem um Lindbergh, um cara que se fez de direita e que agora ataca a direita sem nenhum tipo de embasamento. E aí eu vou dar os embasamentos para vocês com exemplos, de forma didática. Fiz minhas anotações aqui, quero que vocês acompanhem meu raciocínio. Eu sinto que eu votei certo. Mas antes de falar isso, eu digo o seguinte para vocês. Não existe uma lei sequer aqui em Brasília que seja perfeita. Não existe uma lei sequer na qual eu concorde 100% com essa lei. Porque não existe aqui em Brasília 513 deputados com os quais eu concordo. Eu estou aqui para servir as pessoas. Eu estou aqui para poder melhorar as coisas, fazer a coisa acontecer. Eu sonho com um país diferente. Eu sonho com um país em que as pessoas tenham prazer de entrar para o cargo público, tenham prazer de servir a nossa pátria. Agora, vocês têm que saber o que a gente passa aqui. Vocês têm que saber o que as pessoas idôneas passam por tentarem fazer algo de bom. Se coloca aí no lugar do Tarcísio, por exemplo, que tem feito coisas maravilhosas. O Tarcísio, se ele não se enriquecer ilicitamente, se ele não desviar erário, se ele não desviar dinheiro público, e eventualmente um assessor dele esquecer de emitir uma certidão, ou de colocar uma certidão num determinado processo, isso até ontem, né, até essa lei que existe agora, e que está em voga ainda porque não foi para o Senado, essa lei coloca o Tarcísio dentro de um processo de improbidade administrativa. É correto isso? Se o Tarcísio fizer tudo correto, não enriquecer, não roubar, entregar a obra, mas no meio do processo ele tiver alguma certidão que está errada, ele vai para um processo de improbidade administrativa. E não venham vocês falar que todos os procuradores e promotores são corretíssimos. Não me venham falar que vocês, empresários, nunca foram perseguidos por promotores e procuradores porque quer encontrar, por exemplo, mas o seu extintor de incêndio tá com pintura não atualizada embaixo dele. Tô dando um exemplo aqui, esdrúxulo. Mas quem aí de vocês não foi perseguido por um promotor ou por alguém do Ministério Público? Se você nunca foi, ok. Mas se você já foi, você vai entender o que eu tô falando. E aí, essas pessoas querem desconstruir os feitos de forma rasteira dos seus oponentes. O PT votou junto, Carla, com você. Colocaram lá a foto sua com a Gleisi Hoffmann. Até relógio parado acerta 2 vezes por dia. Se eventualmente o PT tiver votado junto com a gente, não é porque o PT votou sim que eu vou votar não. Eu vou analisar a lei. Eu vou ver o que está acontecendo. A lei está 100% correta? Infelizmente não. Vou dar um exemplo. Um prefeito encontrou, quando chegou para poder exercer o seu mandato, um prefeito novo chegou lá, e viu que o prefeito anterior tinha comprado livros para crianças de 7 anos tinham várias páginas que ensinavam sexualização de crianças. O que ele fez? Tomou todos os livros que estavam ali. Tomou todos os livros. O que o Ministério Público fez?
Não, mas já teve gasto público disso daí. Os livros têm que ser distribuídos. Porque houve gasto público, o erário está sendo prejudicado, então você tem que colocar os livros de volta para as crianças. O que que esse deputado federal, o que que esse prefeito fez, desculpa? Ele falou, para devolver? Ok. Foi lá e arrancou as páginas que tratavam de sexualização infantil. Sabe o que aconteceu com ele? Ele foi condenado na segunda instância e está inelegível. Você acha que houve mesmo um prejuízo para o erário? Você concorda com esse prefeito? Pois saiba que esse prefeito foi execrado pelo Ministério Público e agora está com a lei da ficha limpa em cima dele, dizendo que ele teve um problema lá de improbidade administrativa. Então parem para pensar, não nas pessoas que roubam, mas sim nas pessoas que fazem a coisa corretamente e só se ferram por causa disso. Vamos supor um secretário que teve aí um problema de uma determinada certidão negativa que ele não entregou, né? E aí teve um caso de improbidade administrativa. Aí, durante o processo, ele foi eleito prefeito, porque ele é um cara do bem, ele é um cara bom, foi eleito prefeito. Pois se o processo de improbidade administrativa de um determinado caso como esse, por exemplo, de arrancar a página de livros de sexualização infantil, ele pode ser cassado. Ele pode ser cassado como prefeito, porque como secretário ele cometeu um erro como esse. Você acha que um ministro, por exemplo, o ministro Tarcísio, deve responder por erros anteriores ao seu mandato? Por ministros que cometeram erros lá na era PT, Dilma, Lula? Você acha? Pois foi para isso que essa lei foi alterada, para que distorções escandalosas como essa não aconteçam. Agora, quando tem desvio de erário público, quando tem problema de enriquecimento ilícito, a lei continua valendo. Então, o que vocês estão ouvindo, está completamente fora do que foi aprovado. Se a pessoa tiver de má fé, se a pessoa tiver de sacanagem, se a pessoa quiser roubar mesmo, lei de improbidade em cima dela. Agora, se foi um equívoco administrativo, a lei não pode ser a mesma. A lei não pode ser a mesma para os dois. O mesmo MBL que quer derrubar o presidente Bolsonaro por pura graça, porque são meninos de 21 anos. São meninos que têm dinheiro, quer tenha gente com emprego, quer não. Eu tô por aqui com essa gente. Uma coisa eu digo para vocês, não houve afrouxamento da lei. O que houve foi uma correção de distorção. Para poder dar mais segurança jurídica, para quando estiver realmente acontecendo um roubo, um desvio, um enriquecimento ilícito, a coisa possa acontecer de verdade. Vai trazer mais segurança jurídica ao agente público idôneo, aquele cara idôneo que quer trabalhar, mas que a estrutura, a burocracia não deixa. Quem não fez nada ilícito, que não se locupletou de qualquer tipo de cifra, que não desviou, que não enriqueceu ilicitamente, mas por ausência ou algum erro, ausência de fatos, ou algum erro administrativo, sem dolo, podendo até ser injustamente condenado, esse cara vai gostar da lei que a gente conseguiu aprovar ontem. Já o restante que rouba, que enriquece ilicitamente, essas pessoas vão estar por aqui, de medo, de apavoradas. Essa é a verdade, nua, crua. Eu precisei anotar para não esquecer tudo, porque eu queria, de verdade, mostrar para vocês que parem, pelo amor de Deus, de acreditar em meme que vocês veem na internet. Procurem se informar, procurem ler. Estou aqui para explicar o meu público. Vocês, meu público, merecem o meu respeito. E precisavam ouvir essa explicação do que é importante e o que a gente precisa de fato mudar nas leis. Várias leis estão sendo usadas para o mal, para poder tirar da política as pessoas idôneas. E nós queremos que as pessoas idôneas não tenham medo de trabalhar e de se entregar para a vida pública. Só isso.